Fala, minha rapaziada. Hoje a gente vai estar reagindo a esse trade que eu fiz hoje mesmo, no dia de hoje. Vamos fazer esse trade recap. Quero explicar para vocês algumas tomadas de decisões, uma leitura de contexto, uma construção de narrativa. E eu quero mostrar exatamente este momento aqui, citado numa tela gravada. E olha que interessante a construção da narrativa que a gente fez. Então, a gente identificou uma quebra de estrutura bullish, tá? E um movimento de retração corretivo. Então, seria natural que ele fizesse esse movimento de alta, tá? E viesse aqui para baixo, pegando novamente a retomada do movimento para atingir esse objetivo aqui em cima. É claro que ele veio até mais ou menos essa região aqui e já caiu, mas a construção da narrativa foi exatamente essa. Então, essa daqui foi uma oportunidade que a gente teve para surfar esse pequeno movimento de baixa aqui até ele vir para uma região mais bem posicionada e aí sim continuar a sua alta. Hugo, por que você não pegou o movimento de alta? Porque no momento da gravação do vídeo, isso aqui é o início de um projeto novo que eu vou trazer aqui para o canal, eu estava buscando uma operação rápida e eu estava explicando outra coisa, eu nem ia operar, na verdade. Só que surgiu a oportunidade naquele exato momento e eu falei, eu acho que seria interessante gravar um vídeo para o pessoal explicando como que vai funcionar o projeto a partir de agora. E se der uma operação, eu vou pegar essa operação, e foi exatamente isso que aconteceu. Então tudo se alinhou da maneira mais perfeita possível para a gente dar início no projeto com o pé direito, e a operação tá aí. Vamos pro contexto dessa narrativa toda. Antes de mais nada, pessoal, preciso pedir para vocês não deixarem de me seguir aqui no Instagram, tá? Hugo GP Silva. A gente tem um canal aqui no próprio Instagram, aqui não tá aparecendo, mas você vai entrar pelo celular, você vai ver que a gente tem um canal que tem mais ou menos 56 membros ali. Lá tem muitas novidades, eu coloco algumas operações que eu não coloco nos stories, algumas operações que eu não coloco aqui no meu feed. Essa daqui foi a nosso Reels de hoje. Eu vou explicar exatamente essa operação aqui. E vamos lá, espero que vocês gostem. Para você que está em busca de uma corretora e etc, tá? Eu vou estar indicando para vocês a Fusion Markets, ok? É uma corretora que eu utilizo desde 2021. Ela basicamente tem o melhor spread do mercado, tem a melhor comissão. É uma corretora que, assim, todos os saques que eu faço são saques de criptomoedas. Se eu solicitar o saque às 10 horas, 10 e 5, no máximo, o dinheiro já está na minha conta. Então, pode confiar, uma corretora que está comigo, como eu falei, desde 2021. Tá? Ela é muito interessante, dá para você operar pelo TradingView, pelo MetaTrader 5, pelo MetaTrader 4, enfim. Depois você me dá um toque no Instagram ou aqui nos comentários mesmo do YouTube e fala o que você achou da corretora, se você já utiliza ela, se você vai começar a utilizar, enfim, fica aqui a minha indicação, beleza? Voltando aqui para o nosso querido GBP USD. Tá? Então, a construção da narrativa foi mais ou menos essa, né? Eu fiz de forma muito rápida. Mas basicamente eu identifiquei o que? Front leg no gráfico diário, tá? Me fala aí se você conhece a teoria da front leg, ok? Então, a teoria da front leg, bem resumidamente, de forma bem esdrúxula assim, a partir do momento que o mercado ele faz uma quebra de estrutura, tem os conceitos dessa quebra aqui de estrutura, mas a partir do momento que o preço ele volta para a região, né, acima da região da quebra, no caso de um movimento bearish, né, ele se enquadra em um preço justo, digamos assim, né? Seria mais ou menos como uma precificação, né, para um discount ali, mas uma teoria um pouquinho diferente, tá? Então, a todo momento que acontece, a partir que ele está nesse nível de preço justo, é interessante você buscar vendas, nesse caso bearish, tá? Mas você não vai vender só porque ele está em front leg em preço justo, né? Você precisa atingir alguns pré-requisitos, ok? Outra questão aqui foi exatamente a média móvel aqui de 20 períodos, e vocês podem perceber que há um toque aqui, né, na média móvel. É claro que no momento que eu estava operando, ainda tinha se dado esse primeiro toque. Vocês podem perceber aqui que a gente já tem um viés, uma expectativa, não um viés, né, uma expectativa bearish para o dia de amanhã, o dia de amanhã que se iniciou hoje, na verdade, né, por conta desse CRT aqui, né? Então, a galera da teoria do candle range aí sabe do que eu tô falando. Então, a gente tem esse alvo mais ou menos até aqui,
tá? Mais ou menos 50% do primeiro alvo. A gente tem também a AMD, né? Então, a gente consegue identificar até no gráfico de 1 hora aqui, o AMD aqui, né? A manipulação, desculpa, a acumulação, a manipulação aqui e a distribuição, né? Que é para se dar até esse movimento aqui. Então, cabe aqui sim movimentos de venda. É claro que a gente pegou uma venda antecipada, né? Foi exatamente aqui, mas sim tinha todo esse contexto de leitura de mercado com base em front leg, com base em CRT também, né? A única diferença aqui é que o CRT ele teria que aguardar confirmações, né? No caso não foram aguardadas essas confirmações aqui nessa operação. Pelo fato de ser um scalp, pelo fato de ser uma operação mais curta, eu aproveitei aquela oportunidade ali, estava bem precificado, estava com captura de liquidez, como eu falei, enfim. No momento em que eu estava operando, dei uma olhada aqui no gráfico de 4 horas e eu percebi o seguinte, que ele havia testado essa order block aqui. Tá? Então, mais uma confluência. Então, a gente já tem aqui front leg, mercado em preço justo, order block no 4 horas, né? No 15 minutos, o que aconteceu nesses 15 minutos? O mercado ele veio testando a order block, a gente tem essa região aqui de liquidez, liquidity. A gente tem essa região de liquidez aqui no macro, né? Ali 1 hora, mais ou menos aqui, certo? No 4 horas a gente conseguimos identificar também nesse buy to sell aqui. Tá? Mas especificamente no 15 minutos, que é o horário que eu olhei, né? Então, a gente tem essas confluências. Quando eu baixo esse time frame para os 5 minutos, o que eu identifico aqui, pessoal? Eu identifico exatamente este movimento aqui, ó. Deixa eu até apagar esse desenho aqui, para ficar mais limpo o gráfico da gente, pra gente observar. Então, a gente tem exatamente este desenho aqui, ó. Então, esse desenho, ele se fez aqui no 5 minutos. Então, vocês podem perceber que a nossa quebra de estrutura, né? Quando eu fiz esse desenho aqui, eu estava exatamente neste contexto aqui, ó. Então, ele basicamente faz essa quebra de estrutura, certo? E daí ele vem em movimento corretivo e era exatamente para fazer esse movimento. Então, vocês podem perceber exatamente esse movimentinho aqui. Então, eu peguei exatamente essa venda daqui até esse ponto aqui, antes dele fazer esse movimento. Então, exatamente essa vendinha aqui, até esse ponto aqui, para ele fazer esse movimento. Então, a leitura, ela foi feita e praticada ao vivo ali, né? Foi muito, muito interessante, porque exatamente no momento em que estava, o preço estava vindo aqui, ó, né? Estava fazendo esse candle, fez esse candle aqui. Falei, cara, isso aqui é um movimento de liquidez, porém, ele está retraindo de uma forma mais corretiva, né, para dar um possível boom. Até porque, se eu for encarar essa região aqui como order block, né, e ela é a order block de fato, faria mais sentido eu fazer a compra aqui para chegar até este nível aqui. Este nível aqui. Aqui eu esperaria o quê? Basicamente a mesma coisa, né? Esperaria aqui um inverso fair value gap aqui, né? Esperaria mais ou menos essa regiãozinha aqui. Se a gente for pular para 1 minuto, tem também a questão aqui da liquidez interna, certo? Tem essa liquidezinha interna. 1 minuto aqui para vocês verem com mais riqueza de detalhes. Tá? Então, que tinha tudo para dar certo essa operação também, e seria uma operação até melhor do que essa aqui, mas como eu falei, naquele momento tudo confluiu para que eu pegasse essa operação para mostrar para vocês, pelo fato de eu estar apresentando um projeto novo que vai sair aqui no canal. Depois que eu atingi esse objetivo, eu já tinha um direcionamento para o lucro, né? E eu dei continuidade ao vídeo, né, que eu estava fazendo sobre o projeto. Por isso que eu não fiz mais nenhuma operação, por isso que eu não peguei essa operação. Mas vocês podem perceber aqui que... Deixa eu apagar aqui. Vocês podem perceber aqui que foi exatamente aquilo, né? Liquidez aqui dos 5 minutos, o mercado, né, ele visita a região de liquidez, deixa pra gente um inverso fair value gap, né? Eu tinha marcado o SIG bem aqui, ó. Vocês podem perceber lá no Reels que eu coloquei bem aqui. Porque a partir do momento que ele veio aqui para cima e ele testou, eu falei, opa, peraí, né? Acredito que o verdadeiro
CIG seja nessa região aqui, né? A verdadeira order block aqui, certo? E aqui veio aqui uma operação linda, né? Então eu fiz a entrada exatamente aqui, né? O mercado veio para cima, veio para baixo, veio para cima de volta e depois ele ganhou aqui força, né? Aquele momento em que eu coloco o take aqui no 1 para 1, só para medir, foi quando ele estava subindo aqui, né? Então eu coloquei aqui no 1 para 1, aqui teve uma absorção aqui, né, que poderia se caracterizar como liquidez também, embora a gente não tenha nenhuma order block tão válida aqui, né? Então a gente está no meio do movimento, se ele faria mais sentido, para ser bem sincero, né, se ele fizesse um movimento parecido com esse daqui, né? Então ele sobe, certo? E aqui ele visita essa região aqui e vai embora. Isso aqui faria mais sentido, para falar bem a verdade. Não foi isso que aconteceu. E eu consegui pegar essa operação aqui de risco retorno 1 para 2,5, mais ou menos, né? Após isso, vocês podem perceber que o mercado ele dá aquela travada exatamente naquele ponto, né, de inversion fair value gap lá do 5 minutos, né? Então toda a construção da narrativa desse movimento aqui de alta foi feito. Daria para a gente fazer outras operações aqui? Daria também, tá? Daria também para fazer outras operações aqui, já fazendo um end of day com vocês aqui. Daria pra gente entender, vamos aqui por 2 minutos, eu gosto bastante de utilizar o 2 minutos também como time frame de entrada, né? Daria pra gente ver algo relacionado aqui nesta região para pegar esse movimento aqui. Só que esse movimento aqui, diferente desse, ó, ele não foi tão corretivo, né? Ele visita a região de liquidez e faz a quebra, tá? Talvez eu poderia ter algum tipo de viés aqui, tá? Poderia ter algum tipo de viés, embora ele faça esse movimento aqui, né, para cair, né? Para quem é do price action vai falar que é a xícara, né? Mas não, a gente tem que ver que o mercado ele precisa de liquidez para andar, né? Então a todo momento ele vem e busca liquidez aqui. Aqui a gente tem essa região, né? Essa pool de liquidez aqui, certo? E o mercado ele simplesmente testa e cai como se não houvesse ali ele cai com muita força, né? Ele cai realmente com muita força, mas cara, um dia excepcional, um dia com muitas oportunidades excelentes. Poderíamos ter pego tanto essa venda aqui por região, né? Poderíamos ter pego a compra aqui também, conforme a construção da nossa narrativa. Poderíamos ter pego aqui por inverso fair value gap no 1 minuto, talvez, aqui, tá? Exatamente nessa região, porque temos liquidez consumida próxima, tá? Temos aqui inverso fair value gap neste período e temos o CIG aqui, porém aqui ele não voltou, né? Aqui seria uma operação um pouquinho mais arriscada, porque a gente teria que literalmente apostar que daria certo, né? Essa operação aqui, né? Aqui a gente já esperou um teste, já esperou mais confirmações, etc. Mas não vou mentir para vocês, não. Por vezes eu faço operações dessa maneira aqui, sim. O que mais que daria pra gente fazer aqui? Daria para pegar compras aqui, talvez scalpzinhos, talvez aqui. É claro que aqui são 3 e 2 horas da tarde praticamente, é o horário que eu já não estou mais operando, né? Eu sei que muita gente opera além, principalmente quando a gente fala em Nasdaq, né? E falando sobre Nasdaq, vocês vão lembrar dos vídeos anteriores deste canal e também vão lembrar do Reels aqui do Instagram. Então a gente tem aqui esse Reels aqui, 3 passos para você fazer uma operação objetiva, e aqui o porquê que eu ganhei quando todo mundo perdeu aqui praticamente nesse movimento, né? Então vocês vão lembrar, só voltar nos vídeos anteriores aí, vocês vão lembrar que a gente falou sobre este movimento aqui, e ele atingiu o alvo, né? Ele atingiu o alvozinho aqui, bem nessa região aqui, e já subiu novamente. Então, a gente pegou exatamente esse movimento aqui. É claro que ele se amarrou ali, a gente está no gráfico diário, isso aqui levou alguns dias ali, mas foi uma análise bem interessante também. Estou gostando muito de operar o SDJPY, né? Deixa eu mostrar aqui uma operaçãozinha para vocês, né? Isso aqui foi também na abertura de domingo, né? Uma operaçãozinha aqui de 3R, nossa, bem tranquila, a mesma estratégia. Eu tenho utilizado muito essa estratégia no multimercado, captura liquidez, inverso fair value gap, CISD, a operaçãozinha aqui do SHA-USD também, uma operaçãozinha aqui, ó,
top, top, top. Novamente o mercado quebra a estrutura, volta de forma corretiva, né, dá nova agressão. Então você vê as confirmações que o mercado ele vai deixando para a gente, né, quando ele faz uma quebra de estrutura estruturada, digamos assim, quando ele faz uma quebra agressiva, né. Então comece a prestar atenção nisso, né, nessas quebras mais agressivas, expressivas, onde ele deixa realmente candles com imbalance e ele faz retornos corretivos, né, aquele retorno que demora mais tempo, ele vem de fato até aqui uma região de interesse, nesse caso que eu utilizei a POC, né, para fazer a análise também. E o interessantíssimo é você perceber o que acontece quando ele chega nessa região. Tá? Isso aqui é o que quebra a grande maioria dos operadores, porque não tem a paciência de esperar reações nas regiões de interesse. Então, a reação que foi exatamente essa, né? Mercado corretivo vem até a zona de interesse. Quando ele chega na zona de interesse, ele tem uma reação aqui forte também, deixando uma quebra de estrutura, e a gente sabe que o mercado dificilmente ele vai subir reto e descer reto, né? A não ser que seja uma notícia e etc. Então, nesse caso aqui, ele fez uma nova retração agressiva e eu ainda esperei mais confirmações aqui, ó. Então, a leitura foi, né, essa primeira leitura, a expectativa no movimento bullish, né, e ele sobe até que se prove o contrário, digamos assim, ele dá mais uma reação bullish. Tá? E agora eu já decidindo entrar, eu vou fazer a entrada, eu preciso de um modelo de entrada, eu preciso de uma confirmação de entrada que foi no micro aqui, né? Foi aqui exatamente no 1 minuto. Vou mostrar aqui para vocês, essa publicação aqui eu fiz aqui no Instagram, foi essa última penúltima publicação. Então, foi exatamente esse trade aqui vocês conseguem ver com um pouquinho mais de riqueza de detalhes. Tá, então, o mercado subiu, peguei o topo e o fundo dos 5 minutos para planejar os meus alvos. Tá, então, aqui tá meus alvos. Para você que quer saber como que planeja esses alvos, tá aqui, ó. Dá um print aí na tela, coloque isso aí, depois me fala o que você acha, porque a partir do momento que ele chega aqui, ó, olha que interessante. A partir do momento que ele chega nesse valorzinho aqui, ó, ele tende a fazer a retração. Se cai isso aqui, parece mágica, é muito interessante. Tá? É muito interessante. Então, coloca no teu gráfico e depois você me fala, me dê suas impressões. Então, detalhe de entrada, esperei, tô na confirmação aqui, né, pode perceber. Então, só esperei um Universal Fair Value Gap aqui, minúsculo, tá, até tive que colocar aqui a legenda. Peguei lá pra cima, na confirmação, peguei esse carinha aqui mesmo como parâmetro de stop, ele subiu até o meu primeiro alvo, retraiu, decidi segurar, tinha marcado essa breaker block aqui, onde o mercado, ele segura uma região de trava ali importantíssima, e lá foi ele. Aqui na abertura ele deu take, depois, cara, ele derreteu com tudo, depois subiu, depois desceu, enfim. Estamos nessa pegada até agora, né? Agora ele tá subindo de volta. Olha que interessante. Tá? Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Essa daqui foi a minha operação do dia de hoje. Tá? Uma operação que eu fiz ao vivo ali. Novamente, tem um projeto que eu quero trazer para vocês em breve, fazendo com muito carinho, com muita seriedade, e eu acredito que vocês vão gostar muito. Acredito que eu vou conseguir agregar muito também na visão analítica de vocês, mas principalmente na visão comportamental, né, que é o que eu julgo ser mais importante até do que você ter uma técnica ali, né? Então, é aquela velha frase, né? Tem uma técnica, né, que você possa replicar todos os dias, tenha um gerenciamento plausível e repita, né, essa tríplice todos os dias, né, com calma, com seriedade, sem ganância e com muita ambição de crescimento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tamo junto e até a próxima.